Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista, com o Narrativas Antagonista, que é este programa com um formato diferente. Primeiro eu te trago os fatos, depois a minha opinião, mas antes de opinar eu te digo uma coisa que você só vê aqui: qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Cada dia um fato diferente, e o fato de hoje é: Lula compara sua eleição à Revolução Comunista na China. Gente, o Brasil não é mesmo para amadores, não é verdade? Lula está na China, não é o único presidente a ir à China. Eu vou trazer aqui todas essas nuances. E eu vou trazer hoje Eu Avisei. Porque 2 anos atrás eu fiz um vídeo avisando algo que pouca gente percebeu e falo: daqui a alguns anos eu vou ver esse vídeo com vocês para ver se não se concretiza. E se concretizou, e vocês vão ver aqui que eu trouxe tudo certinho, tudo documentado. Já vai aí adiantando o meu lado, me dando um crédito de confiança. Deixa seu like, que é super importante para engajar o vídeo. Faz algum comentário, nem que seja oi, me diz de que cidade você é. De onde que você está me vendo? De onde que você me vê? Eu quero saber onde você está nesse momento em que você está vendo esse vídeo. Verifica se você está inscrito no canal do Antagonista. Se não estiver, eu peço que se inscreva, por favor. É rapidinho, toca o sininho que você vai receber todas as novidades deste canal. Bora pro fato do dia? Fato do dia: Lula compara sua eleição à Revolução Comunista na China. Gente, mas este país não é para amadores, não é. Nós vamos trazer aqui tudo sobre essa viagem do Lula para a China. Primeiro ele foi para a Rússia, fazer ali parte de um piquenique de ditadores. Aí agora ele vai para a China, faz outra declaração. Na Rússia já tinha feito uma declaração, que a gente abordou na Narrativas Antagonistas de hoje. Hoje ele faz uma declaração na China já. Enfim, vou trazer aqui tudo bonitinho para vocês. Essa viagem, claro que tem Janja, não podia deixar de ter. Tem Janja na viagem também. Tem muita coisa, você me acompanha aqui. Tem um Recordar é Viver muito interessante, tem um Eu Avisei, tem um monte de coisa. E eu já vou começar com Recordar é Viver. Porque é o seguinte: mesmo governos de direita não podem deixar de ter relação com a China, que é uma potência enorme, é o principal parceiro comercial do Brasil. E o Bolsonaro foi para a China? Foi. Agora, ir para a China é uma coisa, foi negociar. Outra coisa é ficar de chamego com o comunista, que aí já é outra coisa, não é verdade? Tem uma diferença. Até o gato miou, porque o que eu vou trazer para vocês aqui é um daqueles grandes momentos da política brasileira. O momento em que Jair Bolsonaro presenteou Xi Jinping com uma camisa do Flamengo. Não tô rindo, na tela. Esse projeto tem como dominar novos horizontes. Hoje podemos dizer que uma parte considerável do Brasil precisa da China e a China também precisa do Brasil. Frente ao governo chinês, como o esporte, em especial o futebol, nos une a todos. E nós temos uma grande competição
na América do Sul, e agora o Brasil todo é Flamengo. E com toda certeza, 1 bilhão e 300 milhões de chineses também serão Flamengo no final do mês que vem. Então, presentear com a camisa do melhor time do Brasil no momento. 足球这项运动将世界各国的人民联系起来，经过很多的征战，巴西的弗拉明戈队现在是南美的最佳球队，所以我向习主席赠送。Gente, que coisa bonita, não? Grandes momentos da nossa política internacional. Mas teve um outro grande momento na China, em 2019. Na época, esse momento foi tão grandioso que eu fiz uma série em 6 capítulos só exibindo esse momento. Houve uma delegação de deputados brasileiros que foi convidada a visitar a China. E como esses deputados eram de direita, o público deles passou a questionar. Quando eram deputados que, além de direita, eram desses grupos bolsonaristas, eles foram questionados no tipo de linguagem e de abordagem que esses grupos estão acostumados na sua dinâmica social, que é uma coisa desvinculada da realidade, teatralizada, com uma sensação de grandeza e superioridade moral e, é claro, com o vocabulário de baixíssimo nível que caracteriza esses ambientes. E aí, o deputado Daniel Silveira resolveu mostrar que ele era melhor que esse pessoal? Não, ele resolveu mostrar que ele era igual. E ele começou a fazer lives direto da China, xingando seus próprios eleitores. Recordar é viver. Na tela. Mas o que eu tenho que responder aqui? Mais um kkkk? Ou mais um você é pangaré e burro? Ou você só tem músculos e não tem cérebro? O que mais? Vamos ver o que mais que eu tenho que responder aqui. Vamos lá. Eu tô sendo grosso, mas eu tô sendo grosso com quem merece. Não é com quem me acompanha e me respeita e tem me respeitado. Eu tô sendo grosso com quem tá me ofendendo, com quem tá me chamando de idiota, de palhaço, de corrupto, que viemos fazer lobby. Isso aí eu não vou aturar, não. Se eu tiver que mandar pra p que o pariu, eu vou mandar e mando mesmo. Corrupto é a p que te pariu. Não vem me chamar de corrupto, não. Thiago Carvalho, arrependido de ter votado em você. Lamentavelmente, eu não sei porquê. Se você pesquisar, talvez você tenha orgulho. Dá tempo ao tempo que você vai entender o trabalho. Eu, hein? Olha só. Eilane do Nascimento, os prints do... Eu não falei nada sobre o contrato com a Huawei. De jeito nenhum. Antônio Carlos da Costa, palhaço. De novo. Palhaço, eu sou palhaço. Estamos em sintonia com o presidente, sim. O presidente já está com visita pré-agendada à China. Meu Deus do céu. O presidente não falou nada contra essa visita aqui. Ele vai vir à China. Paulo Guedes vai vir à China. O Paulo Guedes se encontrou 8 vezes com o embaixador chinês em Brasília. Ele se encontrou 8 vezes. Pô, tá maluco? Como é que não tá em sintonia? Enfim, Ângela Bassani tá assistindo, todo mundo que tá assistindo aí. Olha só, a resposta é de indignação total mesmo. Não tem nada a ver, vocês não estão dando tempo ao tempo. Estão aqui apontando o dedo, comunistas, fazendo piadinha, pegaram uma foto nossa e fizeram uma montagem com comunistas atrás, com o vermelho. Pegaram uma foto, fizeram uma montagem grotesca. A foto original, nós estamos no parlamento da China, falando com o ministro francês sobre estreitamento de laços comerciais, que só traria e trará benefícios ao Brasil, só injeção de dinheiro, mais nada. Vamos aqui a um outro Recordar é Viver, agosto de 2022, campanha presidencial, Lula na Fiesp. Não foi assim, eu avisei isso aqui, não. O Lula falou com todas as letras na Fiesp isso daqui. Eu queria mostrar para vocês, para terminar aqui, a participação da China na economia brasileira. Fabricação de eletrodoméstico. Chineses, 95%. Estados Unidos, 2%. Coreia do Sul, 1%. Fabricação de cabos e fibras ópticas. China, 79%. Hong Kong, 3%. Alemanha, 3%. Japão, 4%. Fabricação de equipamento de comunicação.
China, 77%. Vietnã, 12%. A fabricação de componentes eletrônicos e placas. China, 65%. Eu fiquei muito assustado quando eu vi isso, porque fabricação de equipamento de iluminação elétrica, China, 88%. Fabricação de fibras sintéticas ou artificiais, China, 66%. É o seguinte, a gente tem a ilusão de vendo que a China está ocupando a África, que a China está ocupando a América Latina. Não, ela está ocupando o Brasil. Ela está tomando conta do Brasil. Tem mais coisa aqui, Josué, que eu achei muito grave isso. Achei muito grave. Ou seja, coisa que a gente fazia, coisa que a gente sabe fazer. Eu acho que nós precisamos encontrar um jeito. Sabe? E não é o governo que tem que encontrar um jeito, somos nós. Temos que nos juntar e falar como é que a gente faz para evitar isso. O único empresário que falava grosso para mim e falava, eu não tenho medo da China, era o Zé Alencar. As coisas mudam. Ele cansou de falar, eu não tenho medo da China. A minha empresa concorre com o chinês. Pois é. E a abertura para esse comércio Brasil e China crescer desse jeito ocorre no governo Lula, quando formalmente se reconhece a China como economia de mercado. Nesta viagem de agora à China, o Lula fez um balanço de todo esse período. Percebam a magnitude dos números. Só para se ter ideia, o nosso comércio de 2003 até 2025 cresceu aproximadamente 30 vezes. Saímos uma demonstração de que o potencial da relação entre China e Brasil é inesgotável. Na última década, a China saltou da 14ª para a 5ª posição no ranking de investimento direto no Brasil. Trata-se do principal investidor asiático em nosso país, com estoque de mais de 54 bilhões de dólares. Para manter essa trajetória mutuamente benéfica, estamos recuperando a capacidade de planejamento do Estado brasileiro. O programa Nova Indústria Brasil é uma plataforma para que empresas chinesas e brasileiras possam construir novas parcerias. Já somos competitivos em diversos segmentos. A Embraer, terceira maior fabricante de jatos comerciais do mundo, e a WEG, líder em motores elétricos, atestam a capacidade inovadora do nosso parque industrial. Adotamos medidas de modernização regulatória e incentivos à inovação e a parcerias público-privadas. Elas garantem segurança jurídica e previsibilidade para investidores nacionais e investidores estrangeiros. Com o apoio decisivo do Congresso Nacional, aprovamos uma reforma tributária que vai facilitar a entrada de investimentos estrangeiros no Brasil, não apenas da China, mas de muitos outros países que quiserem fazer negócio. Aqui é só importante lembrar aos empresários brasileiros e chineses de que o Brasil é um país que hoje ele garante estabilidade fiscal aos investidores, ele garante estabilidade econômica aos investidores, ele garante estabilidade jurídica aos investidores, ele garante estabilidade política aos investidores e, mais importante, é que ele garante estabilidade social. E aí, nós vamos à declaração que dá título ao Narrativas Antagonista de hoje. E assim, se a gente não tivesse vendo, ia ser difícil de acreditar que ele falou isso mesmo, mas falou na tela. E a única razão para a qual vale a pena alguém querer governar uma cidade, um estado, um país, é medir a qualidade de vida que o seu povo terá depois que terminar o mandato do presidente da República. É a única razão que eu acredito que valeu a pena a Revolução Chinesa em 1949 e o que valeu as nossas eleições no Brasil é provar
que quando um governo tem compromissos sociais e não esquece as origens daqueles que chegaram ao poder e querem governar para todos, as coisas melhoram. Eu vou fazer essa análise sobre 2 aspectos diferentes. E vamos ao primeiro aspecto, que é o confronto de realidade. O segundo é soft power e propaganda chinesa na boca do PT. Mas depois eu vou nesse segundo aspecto. Primeiro nós vamos à realidade. Ele compara o governo dele à Revolução de Mao, em 1949, a Revolução Comunista Chinesa. E diz que valeu a pena. Vamos pegar aqui o canal Nerdologia, explicando o que foi exatamente essa revolução, que ocorre depois de um período muito conturbado, com mais de 20 anos de guerra civil na China. Na tela. No contexto da Segunda Guerra Mundial, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos tiveram que intervir diplomaticamente várias vezes para impedir uma retomada da guerra civil. Chiang Kai-shek era o líder internacionalmente reconhecido da China e representou o país na Conferência do Cairo, no final de 1943, quando Estados Unidos e Reino Unido finalmente abriram mão dos tratados desiguais, encerrando o período que os chineses chamam de século de humilhação perante os estrangeiros. Nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a guerra civil é retomada e dura até 1949, com os nacionalistas apoiados pelos Estados Unidos e os comunistas apoiados pelos soviéticos, que repassaram toneladas de equipamentos militares japoneses capturados após a libertação da Manchúria da ocupação japonesa por uma ofensiva soviética. E lembram que falamos da questão semi-feudal e agrária da China imperial? As políticas comunistas para abolir esse sistema foram essenciais para sua vitória, ao garantir o suporte dos camponeses aos comunistas, que lutaram uma guerra de guerrilhas, não necessariamente de grandes batalhas frontais. Os nacionalistas do Kuomintang eram mais presentes nas cidades, que acabaram cercadas e derrotadas pelas forças comunistas. No total, a guerra civil mobilizou mais de 8 milhões de combatentes e deixou milhões de mortos, tanto combatentes quanto civis, incluindo vários massacres. Com as várias vitórias comunistas, os nacionalistas se retiraram para a ilha de Taiwan e, em 1º de outubro de 1949, em Pequim, foi proclamada a República Popular da China. Bom, ele toma posse, o Mao Tse-tung. E aí acontece o que com a China? Eu vou trazer aqui para vocês um trechinho de um vídeo do canal do André Sturm, onde ele explica o que foi esse governo. Em 1º de outubro de 1949, Mao cria a República Popular da China. Assim que Mao assume o poder absoluto, ele se torna praticamente um imperador. Persegue seus inimigos, persegue pessoas que possam ser adversárias. Cerca de 1 milhão de pessoas morrem apenas no primeiro ano nessas perseguições. Ele cria o Anti-3, depois o Anti-5, que são, na verdade, nomes que ele dava para as barbaridades que ele praticava. O próximo passo de Mao é combater os donos de terra. É uma cópia do que Stalin havia feito nos anos 20 na União Soviética. O ódio aos proprietários da terra, que faz com que esses homens e essas famílias e esses profissionais sejam todos mortos. Novamente, estima-se em cerca de 2 milhões o número de mortos nessa perseguição. Isso desestrutura um pouco o sistema de produção alimentar, mas os camponeses que conheciam passam a produzir mais alimentos. Em 1958, Mao Tse-tung decide criar um programa, o Grande Salto à Frente. Mao Tse-tung era craque no marketing. Tudo que ele fazia, ele dava um nome e promovia esse nome. E fazia com que ele parecesse um grande líder, né? Agora era o Grande Salto para a Frente. Ele estimulou, obrigou os camponeses que produziam comida a parar de produzir comida para criar, nos lugares mais distantes, pequenas forjas para produzir ferro e aço, porque ele queria industrializar a China de qualquer maneira. Bom, esses pequenos camponeses, que obviamente tinham zero conhecimento de qualquer tecnologia, largam a produção e vão fazer essas microsiderúrgicas para produzir aço e ferro. O resultado é que em menos de 2 anos acontece a total desestruturação da produção de alimentos na China. Um país que já tinha centenas de milhões de habitantes, de repente
tem uma enorme fome. Além disso, copiando Stalin, ele pega uma parte da produção de alimentos e vende para o exterior para importar armamento e tecnologia para fazer indústrias. Portanto, a comida que já era pouca fica escassa. Estima-se que nesse período causou a morte entre 20 e 40 milhões de chineses de fome e inação. Muito semelhante a Stalin no que ele causou, no que ficou conhecido também como Grande Fome na Ucrânia, que matou somente em um ano 3 milhões de pessoas. A gente percebe as semelhanças, a capacidade de criar marcas e a violência, a crueldade e a total incapacidade de cuidar de um país. Uma parte do Partido Comunista percebe que as políticas de Mao são completamente equivocadas e ele é afastado da presidência e fica como secretário-geral do partido, porém bastante enfraquecido em relação ao poder. É a isso que o Lula comparou a vitória dele. Não fui eu que falei, não foi adversário dele que falou. Aliás, enfim, não vou nem opinar aqui, mas foi ele que falou. E eu vou trazer agora de novo o trecho para que não saia da sua cabeça exatamente o que ele falou, relacionando a democracia com melhorar a condição de vida das pessoas. Pesca essa daqui. E a única razão para a qual vale a pena alguém querer governar uma cidade, um estado, um país, é medir a qualidade de vida que o seu povo terá depois que terminar o mandato do presidente da República. É a única razão que eu acredito que valeu a pena a Revolução Chinesa em 1949 e o que valeu as nossas eleições no Brasil é provar que quando um governo tem compromissos sociais e não esquece as origens daqueles que chegaram ao poder e querem governar para todos, as coisas melhoram. Talvez você não conheça esse conceito, não tenha dado atenção. É o conceito de democracia popular de processo integral. Eu trouxe isso aqui para vocês no dia 23 de setembro de 2023. Esse é o Eu Avisei, na tela. Eu vou ler aqui para vocês alguns trechos do que o Partido Comunista Chinês diz que é a democracia deles. E vocês fiquem atentos, porque vocês vão começar a ouvir esse discurso, porque haverá uma troca de think tanks, de teóricos, de movimentos. Então, este discurso que confunde o que é democracia com acesso a bens e serviços, ele vai se tornar cada vez mais frequente no Brasil. Aqui, olha, vamos ler o que o Partido Comunista Chinês fala. Na China, os direitos humanos são plenamente respeitados e protegidos. Viver uma vida de contentamento é o direito humano supremo. Continuando. A economia da China manteve um crescimento de longo prazo estável e rápido, e a vida das pessoas melhorou significativamente. A China estabeleceu o maior sistema de seguridade social do mundo. O número de pessoas cobertas pelo seguro médico básico ultrapassou 1 bilhão e 300 milhões. E o número de pessoas cobertas pelo seguro básico de velhice já ultrapassou 1 bilhão. A China completou a construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos. Todo o país se livrou da pobreza absoluta e embarcou no caminho da prosperidade comum. As pessoas ganharam uma sensação mais forte de realização, felicidade e segurança. Texto bom. É um texto bom, é um texto inteligente e é um texto que na cabeça de muita gente, principalmente esses moralistas de quinta categoria, ele é capaz de substituir o conceito de democracia. Porque ele substitui o poder estar na mão do povo com o povo ter realização financeira e sair da pobreza. Você tira o poder dele e dá a comida. Você troca o poder pelo mínimo de dignidade. Se você quer ter um mínimo de dignidade, você precisa me dar o poder. Isso não é democracia, isso é autocracia. Mas você vai começar a ouvir esse discurso cada vez mais no Brasil a partir desse acordo. O PT quer reescrever o conceito de democracia
para consolidar a sua hegemonia. Então você pode reparar, e você me marca cada vez que aparecer um, cada vez mais influencers, jornalistas, políticos vão tentar confundir o conceito de democracia, que é o povo ter o poder sobre os poderosos e a regra do jogo ser clara, com o conceito de tirar pessoas da pobreza, dar condições sociais, dar condições financeiras e também relacionar isso, vamos dizer, à felicidade, a contentamento e a não existir dissenso. Vocês abram o olho, vamos ver esse vídeo daqui a alguns anos e vocês digam se eu não tenho razão. Por que eu não apostei dinheiro com vocês? O Lula está repetindo este discurso. Este discurso, ele surge como? Ele surge numa comemoração de aniversário do Partido Comunista Chinês, que é de onde vem esse documento que eu li aí para vocês. Vou trazer aqui um vídeo explicando que documento que é esse. Que a China, que atualmente é uma ditadura comunista comandada por um partido único, que tem torturado, perseguido, matado praticantes de Falun Dafa, cristãos, minorias religiosas de toda sorte, que mantém 1 a 3 milhões de muçulmanos uigures em campos de reeducação, já chamados por alguns de campos de concentração na província de Xinjiang, no oeste do país, publicou no ano passado, ou no final de 2021, salvo engano, esse documento ao meu lado. Ela publicou um documento dizendo que ela era o país mais democrático do mundo, né? Que era um exemplo cabal de democracia. Aqui o que está escrito, eu vou fazer uma tradução espontânea aqui no momento, né? Mas a China publica um documento sobre a sua democracia. Pequim, é da agência de notícias Xinhua, a agência estatal do Partido Comunista Chinês. O nome do documento é Democracia que Funciona. Se diz que a democracia é um valor comum da humanidade. Por que eu avisei a vocês que esse discurso, que é chamado por muitos estudiosos de a maior burla da democracia já feita na história, porque a China corrompe a palavra. Ela fala que ela é uma democracia sem ser. E aí, outros líderes no mundo passam a repetir este novo conceito que a China cria para fingir que é uma democracia. E um deles é o nosso presidente da República que está repetindo. No ano de 2023, houve um acordo importantíssimo para o qual poucas pessoas deram atenção, porque fica naquela, a esquerda eu já avisei que era assim, eu já sabia, eu já não sei o quê. Não lida com a realidade, lida só com sensações, mas houve um marco importante, que foi um acordo inédito entre o PT e o Partido Comunista Chinês. E quem vai explicar isso para a gente é a Gleisi Hoffmann. Olha, gente, muito importante receber aqui uma comitiva do Partido Comunista Chinês. Nós recebemos uma comitiva de alto nível. O coordenador da comitiva é um membro do Partido Comunista Chinês e está entre os 7 responsáveis pela condução do país. Isso demonstra a importância que eles estão dando para a relação do PT com o partido na China e também para as relações China-Brasil. Eles disseram que essa foi uma das viagens mais importantes que eles fizeram pós-pandemia. E o presidente Lula também tem retribuído essa importância ao ir para a China, ao considerar a China uma parceira estratégica no reposicionamento internacional. Então, a partir de agora, nós queremos, com o PT, estreitar essas relações, principalmente na governança partidária, nas experiências de organização, comunicação e formação política. E agora, a gente tem o Lula falando assim da China. Se depender do meu governo e se depender da minha disposição, Brasil e China serão parceiros incontornáveis. A nossa relação será indestrutível, porque a China precisa do Brasil e o Brasil precisa da China. E nós dois juntos poderemos fazer com que o Sul global seja respeitado no mundo como nunca foi. Existe uma batalha geopolítica entre Estados Unidos e China. Agora essa briga das tarifas, o Trump assinando o acordo, eles estão aí se compondo. Nós ainda estamos observando. Mas o Reni Osiko, que é meu amigo, professor Roque, que tem um canal brilhante de análise geopolítica, ele deu uma entrevista falando de em que ponto a China está
E como é, na verdade, essa relação com os Estados Unidos? Vocês acham, por exemplo, que a China chega a patrocinar grupos para provocar esse racha na democracia americana? Já pensando nisso, em fortalecer lutas internas para que eles venham a passar? E vocês enxergam realmente a China assumindo esse lugar dos Estados Unidos daqui a pouco tempo? Eu já acho que eles já estão prontos e estão trabalhando e operando para fazer isso acontecer. E a gente sabe disso, que as redes são usadas e são a ferramenta onde existe a interferência, a criação da divisão. A gente tem muita informação de que a Rússia fez isso de uma forma muito mais explícita, mas a China também está fazendo. Então, é quase que nós estamos vendo, e isso tem um pouco a ver com a guerra da Ucrânia, a criação de dois eixos, né? Se a Guerra Fria era o comunismo representado pela União Soviética e o mundo ocidental, os Estados Unidos na liderança do outro lado, eu acho que hoje o mundo está dividido entre dois grandes blocos, que são essas ditaduras e o mundo democrático. E essas ditaduras estão representadas pela China. A China é a grande cabeça, é o grande líder, seguido com a Rússia junto. E eu acho que a China já se sente pronta para ocupar esse espaço. Claro, concordo totalmente que a China vai perder muito e vai estar numa situação econômica não suave se os Estados Unidos ruírem no momento de agora. Mas eu acho que a China já se sente preparada. E aí tem uma questão fundamental, que é a questão da democracia e tecnologia. A tecnologia surge para libertar o mundo. Só que a China, que é muito avançada em tecnologia, estabeleceu um sistema de controle social. A China define o que a pessoa pode ou não dizer por meio de um sistema muito elaborado. Vamos dar uma olhada aqui. This might look like a science fiction movie, but it's real. A glimpse into an Orwellian future that's already here. These surveillance cameras in China are tracking and identifying citizens in real time. It's part of the country's Skynet program, a network of 20 million cameras with high-tech capabilities like facial recognition and artificial intelligence. Facial recognition is quickly becoming part of everyday life in China, where you can now pay with a smile at some fast food restaurants. But it's a different story in Europe. Privacy laws are stricter, and citizens are more skeptical of surveillance. So, technology like this could never be used in Europe, right? Think again. At this train station here in Berlin, facial recognition cameras are already being tested. The system can pick out the faces of test subjects in the crowd, and if the project is approved, could be used to locate criminals or terror suspects. And even more powerful, surveillance technology is in the works. Look familiar? This could be the future of crime fighting. This European-developed prototype scans live video for criminal behavior and then automatically sends video clips to authorities. It was developed in part with funding from the European Commission. If implemented, it could be a big step forward for fighting crime. But many in Europe are uncomfortable with this level of public surveillance. Berliners hid their faces in protest when facial recognition was unveiled, saying the system violated their privacy. That would be as if I went up to each person in the train station and demanded that they give me their fingerprints. It's unspeakable in a democracy and in a constitutional state. And there's potential for abuse. If used improperly, systems could track one segment of the population. China has already been accused of using its Skynet program to monitor government critics. But if used properly, computers could actually be less biased than people. As technology improves, facial recognition will be hard to stop. Berlin is just one of several European cities with test projects, and recently Moscow launched a surveillance system similar to China's. We're being watched, and this is something that we've come to accept, trading a bit of privacy for more security. China is taking that bargain to a whole new level. What kind of bargain are you willing to accept? Esse sistema e o sistema de controle da internet que a China tem já foram
distribuídos, apresentados a lideranças mundiais ao redor do globo, ao redor do planeta. A China quer que essa seja uma nova forma de lidar com a tecnologia. E vocês vejam que é uma situação difícil, uma decisão difícil, porque vocês viram, no caso de criminoso, você não concorda que seja usado? Só que se usar para o criminoso, fica ali para usar para o resto. Olha, gente, é uma decisão muito difícil, mas com um ponto fácil de saber. A China não é uma democracia, só que acho que não avisaram todo mundo na comitiva do Lula. Não estava todo mundo sabendo. Nós tivemos este grande momento dessa visita dos líderes brasileiros à China, protagonizado por ela, claro, Janja. Com a chegada de Ainda Estou Aqui na China, podemos afirmar, mais que nunca, que esse filme que tanto nos orgulha ganhou o mundo. Com Ainda Estou Aqui, a população brasileira, principalmente os nossos jovens, puderam conhecer e compreender os horrores de um regime autoritário, um regime que matou milhares de homens e milhares de mulheres. E por isso que hoje eu estou aqui para poder vivenciar esse momento junto com a ex-presidenta do Brasil e hoje presidenta do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff. A presidenta Dilma viveu na pele os horrores da ditadura militar no Brasil. Foi presa e torturada, assim como Rubens Paiva. E agradecendo imensamente por ela ainda estar aqui e ter marcado a história do Brasil, como a primeira mulher a presidir nosso país. Peço licença para pedir para vocês uma salva de palmas ao nosso coração valente. Gente, mas espera aí. O Ainda Estou Aqui fala de uma ditadura e a China, uma ditadura. Mas, gente, e por que a Janja que está apresentando? Olha, eu não entendi. Esse pedaço eu não entendi. Eu não tenho nem opinião sobre ele, porque eu fiquei sem palavras. Esse pedaço eu tô sem palavras. Sem palavras. Mas, enfim, é melhor ver isso do que não poder ver, não é verdade? Enfim, o que você acha? Qual que é a sua opinião? Calma, que antes da gente opinar, nós vamos para as narrativas. A extrema-direita está dando chilique por causa da proximidade entre Brasil e China. É porque o Laranjão está perdendo, né? Ele fez essa guerra ridícula de tarifas, achando que a China, que é uma potência, ia se agachar para ele. E não se agachou. Manteve a cabeça erguida. E melhor para o Brasil que quem está no poder é o presidente Lula. Porque o Xi Jinping vai colocar o Brasil no centro do comércio internacional, substituindo os Estados Unidos. E aí é que nós teremos a verdadeira consolidação da democracia brasileira. Porque não há sentido em governar se não for para melhorar a vida das pessoas. Isso é democracia, é melhorar a vida do cidadão. E é para isso que eu fiz o L. Faz o L. Nós, patriotas, avisamos que a esquerdalha ia voltar para o poder para nunca mais sair. O Lula falou o que ele quer. Ele falou que ele ganhar é igual à Revolução Comunista. E quando a gente dizia que eles são comunistas, vinha essa imprensa vendida falar que a gente está em teoria da conspiração, que a gente não sabe o que é comunismo. Tá aí a prova. O próprio Lula falou que é comunista e que fez uma revolução comunista no Brasil. Só que aqui não precisou derramar sangue, sabe por quê? Porque tinha cartinha pela democracia, que esse pessoal todo assinou e sumiu. O Bolsonaro fala palavrão, ele não é democrata, mas a China comunista é democrata desde quando? A culpa disso tudo, vocês sabem muito bem de quem é. Faz o L agora, isentão. Faz o L.
minha opinião? A minha opinião é que o Lula disse claramente o que ele pensa. Resta saber como ele planeja implementar isso. Ele comparou a própria eleição à Revolução Comunista da China. Foi ele quem disse isso. Uma revolução que eu trouxe aqui para vocês, tudo o que aconteceu de tragédia, de assassinato em massa, de fome, tudo. Mas é uma revolução que institui um partido único na China. É isso que ele pretende aqui para o Brasil? É isso que ele está falando? Que a partir do momento em que ele chega no poder, o PT será hegemônico não apenas na esquerda, como já é, mas será só o PT? É isso que ele está falando? Se for isso que ele está falando, de que forma ele pretende consolidar essa realidade? Eu sei que vão vir os tradutores de político, que essa é uma profissão que é super em alta tradutor de político. Trato político, eu fico olhando o tradutor de político e falo assim, não, mas não foi isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer, não parece que é um homem que está sendo presidente da República pela 3ª vez. Não parece que é um dos oradores mais hábeis da história política do Brasil. Eu olho o tradutor de político, sabe de quem eu lembro? De mim. De mim. De mim. Eu lembro de mim. Porque quando meu filho era pequenininho, tinha 1 ano e meio, 2 anos, só eu entendia o que ele falava. Você que é mãe, passa por isso ou passou por isso, é ou não é? Você vira a tradutora do bebê. Então ele chega e fala, olha, ele quer aquela bola roxa que está no canto. Ele falou que ele não gostou desse suco aqui. É assim que o cidadão brasileiro trata o político quando é um político de estimação. É uma atitude absolutamente irresponsável, porque o político é adulto. Ele fala o que ele quiser e não precisa de mãezinhas cuidando dele para falar, ai, não foi isso que ele disse. Ele é tão bonzinho, ele é o meu bebê querido. Mas o brasileiro faz isso, o brasileiro pegou a manha disso, né? A manha e a mania. Pegou o jeito e o vício de ser tradutor de político. Então agora você vai ver muita gente falando que não foi isso que o Lula quis dizer. Ainda que essa versão pegue, que as pessoas não se importem. Outra coisa me preocupa muito. O Lula está repetindo propaganda chinesa. Eu trouxe aqui no Eu Avisei. Eu bati a aposta com vocês no dia 23 de setembro de 2023 que nós iríamos começar a ver no debate público pessoas falando o conceito que a China criou, chamado democracia popular de processo integral, que é uma das principais fraudes contra a democracia já inventadas. Em que consiste essa fraude? Consiste em reescrever o conceito de democracia. E esse conceito não seria mais o poder emanar do povo. Esse conceito seria o povo ter boas condições econômicas ou melhores condições de vida. E foi precisamente esse o discurso que o presidente Lula fez quando compara sua vitória à Revolução Comunista. Ele diz que a vitória dele da democracia é uma vitória que faz sentido para dar mais qualidade de vida às pessoas. É um dos discursos mais perigosos já criados. Por quê? Porque ele vem com essa coisa da benevolência. Se você pensa assim, alguém te fala, olha, governar só faz sentido para melhorar a vida das pessoas. Você vai falar, pô, legal, é isso aí. Agora, quando se diz que a democracia é melhorar a vida das pessoas, ou que uma vitória democrática é comprometida apenas com melhorar a vida das pessoas e não com prestar contas às pessoas, a gente está tendo uma burla do conceito de democracia. A gente está tendo uma repetição pela boca do nosso chefe de Estado de uma propaganda criada no aniversário do Partido Comunista Chinês. E isso é grave. Eu geralmente costumo dizer que falta o político tal dizer claramente o que ele quer, o que ele pretende. Mas o Lula falou. Resta saber se o país terá coragem
de ouvir, não é verdade? Ouvir é uma grande capacidade que a gente tem de desenvolver. Olha, gente, que beleza, hein? Eu avisei. E aí, olha, esse daqui, eu devia estar feliz porque eu avisei, mas eu tô triste porque eu fui incompetente avisando. Se eu tivesse sido mais eficiente no aviso que eu dei, as pessoas todas estariam de cabelo em pé desde lá e o Lula não poderia fazer esse tipo de discurso impunemente. Mas, enfim, continuamos tentando, analisando discursos, analisando nuances e nessa evangelização, mostrando que o emocionado não vai a lugar nenhum na política além do engano. Vai ser enganado por político. Eles operam ali, ó, nas entrelinhas, no simbólico, aos pouquinhos. E vocês vão aprendendo tudo aqui. Já estão perguntando, né? Qual que é a palavra do dia? Palavra do dia é o que você escreve para eu saber que você ficou aqui até o final. E para quem não fica até o final, ficar no chat. Gente, mas o que está acontecendo? A palavra do dia tem que ser: ainda estou aqui. Você que viu tudo sabe do que eu estou falando. Que esse foi um momento... Não tô rindo! Não tô rindo! Esse foi um momento memorável da nossa política externa, né? Esse aí tá, ó, entre esse e a camisa do Flamengo, eu não sei. Mas eu acho que esse. É isso, gente. Ainda estou aqui. Curta, comente, compartilhe. Se você ainda não checou se está inscrito no canal do Antagonista, aproveita que o vídeo está acabando, vê se está inscrito. Se não está, se inscreve, já toca o sininho, que amanhã eu tô de volta, 5 da tarde. Grande beijo para vocês e até amanhã.